Então, boa tarde. Portanto, a Cristina já me apresentou, sou o Luís Ribeiro, vocês já tiveram cá, já sabem quem eu sou. Esta pesquisa que eu vou apresentar hoje está relacionada com a minha associação com um projeto da União Europeia, financiado pela União Europeia, o DRC, que é o projeto Router, que estuda exatamente as navegações globais e as descobertas científicas e o conhecimento científico, a circulação de conhecimento científico através da descrição dos roteiros e das navegações grandes globais da Idade Moderna. Eu tenho estado a estudar qual a relação, como é que a astrologia aparece associada a estas navegações. E há vários pontos que eu tenho estudado. Um deles tem sido como é que a astrologia é encarada para o hemisfério sul. Que eu não vou falar exatamente hoje, porque isso é um assunto muito complicado, mas existe uma palestra que eu dei há uns anos atrás num dos outros Stellium online e que está disponível no canal da Academia Celeste, em que eu falo mais desse assunto. Os problemas que se encontram ao entrar no hemisfério sul e termos toda uma inversão dos céus, das estações e que implicações é que isso tem na prática astrológica. Hoje vou falar de um assunto que já há muito tempo tenho em mente, que é como é que a astrologia é praticada no Brasil moderno. Ou seja, quando finalmente nós temos, as evidências que nós temos é a partir do final do século XVI e princípios do XVII, quando a colonização da América do Sul já está estabelecida, as cidades estão fundadas, as grandes cidades estão fundadas, temos colónias, temos práticas e quem é que está a praticar a astrologia no hemisfério sul e como é que eles funcionam? Nós temos evidências dessa prática no México, ainda no hemisfério norte, temos no Peru, na região que depois vai ser conhecida como Peru, o Chile, mas o Brasil é um buraco negro de informação. Nós não temos informação nenhuma sobre o Brasil. E isso, nesse aspecto, o Brasil e Portugal é muito parecido em termos históricos. Não há documentos, ninguém guardou nada, os arquivos não existem, não se encontra a organização em geral. E, portanto, a ideia desta palestra é mostrar, então, o que é que nós sabemos destas práticas. Portanto, vamos começar pelas conjecturas. O que é que nós sabemos que nos permite assumir que há uma prática astrológica? Primeiro de tudo é assim, tem de haver. É uma prática global, está a ser praticada em todo o lado em que há um físico, em que há um médico que precisa de fazer qualquer tipo de previsão astrológica, de erguer mapas astrológicos e, portanto, ela tem de estar a praticar. Portanto, tem de ser. Mas quem, como e porquê? E a primeira conjectura vem desta figura, Valentin Stancel, um jesuíta, já do final, portanto, ele está no Brasil no final do século XVII, e agora o que nós vamos fazer é, vamos recuar no tempo, vou fazer isto ao contrário, em vez de avançar no tempo, vamos recuar no tempo, e, portanto, o Valentin Stancel é um discípulo, digamos assim, uma pessoa que tem um contacto muito próximo com Athanasius Kircher, o grande jesuíta e o grande pensador jesuíta. Ele deu aulas no Colégio de Santo Antão, no Colégio de Elvas, em Portugal, e depois, em 1663, vem para a Bahia, para o Colégio da Bahia, em Brasil, onde vai, digamos assim, estabelecer a sua prática. E dele, nós sabemos que em 64 ele escreve uma obra chamada Mercúrios Basílicos, em que diz que fazia uma descrição natural do Brasil, mas que nós sabemos que o manuscrito foi enviado para Roma para ser aprovado, mas ainda ninguém encontrou o dito manuscrito. Provavelmente há de estar debaixo da prateleira, alguns em Roma, nas bibliotecas de Roma, isto é a nossa esperança, e um dia alguém há de encontrar o manuscrito ou qualquer coisa desse género. No entanto, ele publica um livro impresso, o Uranófilos Celeste Peregrinos Sive Mentes Uranicae per Mundo Sidero Peregrinotis, portanto, o que é as viagens do Uranófilo, portanto, o amante dos céus,
pelos celestes, guiado por duas musas, a musa Urânia, portanto a musa dos céus, e uma musa que é Genosibe, que ele arranja, que é a musa da terra. E há um diálogo muito interessante que o Uranófilos tem. O Uranófilos, aliás, foi recentemente traduzido e publicado aqui no Brasil pelo Carlos Kamenetsky, não é? Portanto, a Angélica arranjou uma edição. Esta é a minha tradução, que foi a que eu tinha disponível. E há uma altura em que eles falam de medicina, de prática médica astrológica, e portanto elas falam, dá os cânones da medicina astrológica, e depois, quando o médico, que é a figura, o personagem que fala, diz assim, portanto, quando o médico se retirou para a cidade, foi quando o médico retirou para a cidade, que Genosibe perguntou a Urânia algo sobre o qual estava perplexa e tinha dúvidas. E disse: como é que a força dos corpos celestes e a má influência das estrelas pode ser conhecida por nós que vivemos na América? Não é? Têm as estrelas a mesma força na América como na Europa e nos asiáticos e nos africanos? Ou seja, têm as mesmas regras, têm a mesma influência que nós vemos no resto do mundo? E continua. E quem, gostaria eu de saber, ensina essa força depois de tantos períodos de anos e séculos, o que é mais difícil, aos que estão localizados sob uma inclinação do céu diferente daquela que os caldeus ou os árabes em tempos observaram. Ou seja, quem é que agora, passado tantos anos de presença no Hemisfério Sul, está a ensinar esse tipo de coisa? E depois de tantos anos, seremos nós ignorantes de quão grande diferença resulta da inclinação das partes dos céus e da curvatura do mundo, ou seja, das diferentes latitudes? E depois continua. E se podemos descobrir se essas estrelas de que falaste fazem bom tempo num lugar e violentas tempestades no outro, e se para o norte os ventos turbulentos com nuvens e geada ocupam o dia, enquanto no Brasil os ventos do Efésio e Favónio sopram com ar sereno e livre de nuvens, como pode uma coisa ser certa ser descoberta nisto pelos brasileiros, ou como podemos aprender alguma coisa sobre essas doenças? Ou seja, como é que a mesma influência pode criar uma coisa num lado e outra coisa diferente no outro? E continua isto, é grande. Se vemos que algumas dessas coisas são produzidas pelas estrelas nos caldeus e nos árabes, e outras nos sármatas e nos guetas, tudo povos do hemisfério norte, e outras ainda nos nossos brasileiros, não poderíamos nós com razão argumentar que a influência das estrelas não é a mesma sobre esta e outra curvatura, ou seja, a latitude do céu? E se isto não é o mesmo, como pode o médico brasileiro ou americano determinar alguma coisa pelas estrelas ou sequer consultá-las? Isto é uma pergunta muito importante e muito pertinente. Funciona ou não? Tem as mesmas regras, não é? Se não pode, torna-se claro que os teus cânones assentam em fundações duvidosas. Não é algo que questiona a Urânia e os cânones de Urânia. Tal como o que deles advém. E não podemos declarar com certeza que os médicos são acusados de homicídio se eles não podem curar doenças no tempo certo ou no tempo errado. Ou seja, como é que os médicos podem ser culpados se todos os cânones não funcionam? E há esta guerra entre Genosibe e Urânia, e há um desafio. Urânia não responde, o que é interessante. Há um silêncio, não há uma resposta. Mas isto mostra que mesmo a esta altura, nos anos 60 do século XVII, há dúvidas sobre o funcionamento da astrologia. Kircher, que é o grande orientador, digamos assim, de Stancel, também põe uma série de dúvidas. Isto há toda uma discussão muito teórica se funciona ou não. E, portanto, isto é importante. Isto, para a nossa questão de hoje, diz-nos que ele está a pensar sobre o assunto e tem uma experiência qualquer entre prática médica e prática astrológica. Portanto, isto sugere que ele tinha qualquer tipo de prática astrológica. Ora bem, nós temos alguns testemunhos disso. Ora, os médicos João Ferreira Rosa e Domingos Pereira da Gama, que estão a operar no Brasil, nesta altura, e são citados na história da Companhia de Jesus no Brasil, dizem isto, que Stancel é um matemático que hoje ilustra o Brasil. O padre Stancel da Companhia de Jesus tem feito prognóstico de muitas doenças malignas, a quem se deve dar nesta matéria
ascenso pela experiência que dele temos, no prognóstico que fez do contágio que há tantos anos sentimos. E o contágio que eles aqui se referem é uma coisa que na altura chamavam mal da bicha e que hoje em dia é a febre amarela. Ele faz um prognóstico sobre ela. Isto é mais uma sugestão que pode haver aqui uma atividade astrológica por trás desta prática. E a única atividade mais astrológica que nós temos clara dele é num livro que quase de certeza, em termos de autoria, está bem determinado que será dele, que é esta coisa com este título que nunca mais acaba, Discurso Astronómico sobre o Estupendo e Fatal Cometa, o anúncio pela Divina Providência enviado aos mortais, o qual foi visto pela primeira vez a 6 de dezembro do ano de 1689, ao romper da aurora deste nosso horizonte oriental de Pernambuco, na altura austral de 8 graus, no signo de Escorpião. Portanto, é aqueles títulos que não me deixam enganar nada, não é? Está claro que é. Em que ele diz, entre outras coisas, perguntei como costume à minha Urânia, pois tanto penetra os segredos celestes, de que condição e natureza eram aqueles monstros por onde o cometa fez o seu curso. 3 eram os monstros. O primeiro o escorpião, o segundo o lobo e o terceiro o centauro. Portanto, ele está-se a referir a constelações onde o cometa está a passar. As quais constelações, assim com estes nomes, se explicam pelos astrónomos e poetas. Estes monstros, o que respondeu Urânia, são os emblemas ou hieróglifos. O primeiro, que é o escorpião do contágio venenoso, o lobo da estabilidade e fome, e o centauro da guerra. Portanto, tudo constelações com significado negativo. As quais ele vai representar nesta figura. Em que temos as constelações, tanto o escorpião, o lobo e o centauro, e aqui temos a trajetória do cometa. Um bocadinho mais ampliado, cá está o cometa, não é? E o cometa vai ter esta trajetória por estas constelações. Sim, conhece? Não. Portanto, temos estas conjecturas de que Stancel poderia muito bem estar a praticar astrologia ou a utilizar algum tipo de astrologia nas suas práticas aqui médicas. E quase de certeza, tendo em conta o perfil dos jesuítas que depois transitam de Portugal para o Brasil, o ensino da astrologia deveria estar cá presente de alguma forma, mas nós não temos aí evidências documentadas. No entanto, existem muitas evidências. E aqui é que a coisa começa a ficar interessante. Nenhuma destas evidências que eu vou apresentar hoje foi descoberta por mim. Já se conhecem há muitos anos. O que acontece é que ninguém olhou para elas com o olhar do historiador da astrologia. E, portanto, passou completamente ao lado. E a primeira evidência interessante vem de Morin de Villefranche, o famoso Morinos, um astrólogo francês, muito dinâmico, e com esta palavra dinâmico envolve aqui muita coisa, que escreve, ele fez muitos, ele era muito profícuo em termos de escrever e publicou muita coisa, e uma delas é esta epistolazinha, um livrinho pequenino, Ad Australes et Boreales Astrólogos, portanto, aos astrólogos austrais, portanto, do sul e do norte, em que ele publica 2 cartas, uma que enviou a um tal FLM, que é um grande perito em coisas celestes do Peru, e outro a Longo Montano no norte, em que ele põe uma série de questões sobre como é que a astrologia funciona a sul e como é que a astrologia funciona a norte, ou seja, nas latitudes extremas do norte e nas latitudes extremas do sul. Isto, na altura, em que ele está a preparar a sua grande obra, a Astrologia Gálica, e quer responder a este tipo de questões na sua prática. Ora bem, e ele quer saber se as qualidades elementais dos signos devem ser invertidas no hemisfério sul e se os domicílios e exaltações dos planetas devem ser também reversos, porque era aquilo que os teóricos diziam. Se nós considerarmos a explicação do Ptolomeu, que as regências e as exaltações estão associadas às estações do ano, então se as estações do ano se invertem no hemisfério sul, por lógica, se o Ptolomeu está correto, nós temos que inverter também as regências e exaltações no hemisfério sul. Mais tarde, os praticantes do hemisfério sul vão dizer: eu estou aqui, estou a praticar medicina e acho que não há inversão absoluta. Portanto, há
um peruano que diz, ou alguém que está no Peru disse, tal como em muitas outras coisas, Ptolomeu nisto está errado. Já se provou que Ptolomeu não estava certo em muitas coisas. Não é? E então, esta discussão é interessante. Ele não deve ter tido resposta, portanto, só se teve, nós não os conhecemos. No entanto, nós temos uma decisão final que ele faz na astrologia gálica. E isto é que eu acho estranho ter passado despercebido durante tantas décadas. Então, no capítulo 1º do livro 15, ele pergunta se as naturezas e as virtudes das forças dos signos têm validade em toda a órbita da Terra. E vai fazer uma discussão. E aqui é que as coisas se tornam interessantes. Porque o Morin, sendo um astrólogo prático, ele não vai fazer uma discussão teórica, discussões teóricas nós temos imensas, na altura, ele quer provas na prática. E então, graças, diz ele, está em inglês, desculpem-me que eu não tive tempo para traduzir, graças a um tal de Anne Cronenberg, que sugere aqui uma origem alemã ou norte-europeia, que é um capitão da frota do rei português do Brasil, que eu ainda não consegui identificar quem é esta figura. Ele próprio, um astrólogo, deu-lhe dados de nascimentos com detalhes biográficos de 2 indivíduos nascidos no hemisfério sul, ou seja, no Brasil. E então estamos perante os primeiros mapas de brasileiros alguma vez impressos. É o Morin. Toda a gente estuda anos e nunca ninguém deu por isto, não sei como. Um deles, um Francisco Gomes Cortês, que terá nascido a 4 de outubro de 1627, por volta do nascer do Sol, em Olinda, Pernambuco, e que ele vai fazer o cálculo do mapa. Estes cálculos estão horrivelmente mal feitos, porque ele não deve ter as tabelas certas e, portanto, isto depois... É assim, a intenção do Morin é fantástica. O resultado e a própria interpretação que ele dá aos mapas não é muito feliz, digamos assim, mas a ideia é boa. Portanto, temos esta figura. Eu esta figura não sei quem é, não consegui encontrar, e se calhar um historiador brasileiro mais facilmente identifica quem pode ser. E quem quiser ver o que é que o Morin faz, é só ir ao livro 15, primeiro capítulo, e ver o que é que ele diz, porque acho que pelo menos em inglês ele existe, traduzido. Mas Filipe Bandeira de Melo é a segunda figura, e Filipe Bandeira de Melo é um capitão português de Olinda que luta nas guerras da Restauração e na segunda invasão a Olinda. Portanto, é uma figura histórica conhecida, da qual eu não consegui nenhum dados biográficos, porque os livros sobre ele estão todos aqui no Brasil e, portanto, não tenho acesso, não existem em Portugal. E que teria nascido, segundo o Morin, a 15 de abril de 1612, às 5 da manhã, 1 hora antes do nascer do Sol, também em Olinda, Pernambuco. E que aqui ele calcula utilizando as tabelas do origami. E cá está, o Sol abaixo do horizonte, 1 hora antes de nascer, portanto, em princípio, a estrutura de cálculo está mais ou menos correta, embora haja uns erros. E, portanto, estes são os primeiros, penso eu, quer dizer, não sei que apareça outra coisa, mas não conheço, os primeiros horóscopos de brasileiros, não é? Pessoas nascidas no Brasil, impressos e que aparecem num livro estrangeiro, através de um astrólogo francês. O astrólogo francês esse, que é uma figura muito dinâmica em termos de conhecimento e de troca de ideias, e pelo que se percebe, ele deveria ter uma rede de correspondência muito vasta. Ele deve estar sempre a receber cartas e a trocar cartas com outros astrólogos e outras pessoas. Não é? Tanto que está em contato com este Cronenberg, que é capitão de frota e ele próprio astrólogo. É outra figura interessante. Portanto, se é capitão da frota do Brasil, está posicionado no Brasil, está a praticar astrologia no Brasil também. E tinha os dados destas figuras, que são pessoas que tiveram sob o comando dele, ou que ele conhece. Portanto, temos aqui a prova provada, não é? De que a astrologia está a ser praticada, obviamente, como seria de esperar. No entanto, estes mapas datam da altura da publicação da astrologia gálica, não é? São dos anos 60, 66, se não me engano. Eu nunca sei estas datas. É para isso é que nós estamos. É 60, 66. Assim. Eu confundo sempre a morte dele com a publicação do livro, porque o Astrologia Gálica é publicado postumamente
Portanto, ele não vê a publicação de tudo. No entanto, há mais. E estas é que passaram muito despercebidas, embora já tenham sido faladas há muitos anos atrás. E tem a ver com esta figura, que provavelmente os historiadores brasileiros conhecem melhor. Georg Maga, que é conhecido por publicar, ele, portanto, por escrever grande parte da primeira descrição da história natural do Brasil. Portanto, a primeira descrição em história natural do Brasil é feita por ele. Isto é publicado também postumamente, é um álbum muito novo, como vocês veem, não é? Com 34 anos. Ele está no Brasil de 38 a 43, faz expedições de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, portanto ele faz todas aquelas expedições naturalistas, estabelece o primeiro observatório astronómico em território brasileiro e, portanto, é uma figura extremamente estudada. E, especialmente estudada muito recentemente, neste livro foi publicado em 2022, do Hubert van Zunderaft. Estou a ver que está a assassinar completamente o nome do senhor, e o Oscar Toshiaki, sim, Matsura, sim, e que publicam tanto uma biografia, os trabalhos e toda uma análise do trabalho matemático. Entre as coisas que eles analisam está um conjunto de notas manuscritas que sobrevive dele, que são notas astronómicas e matemáticas. É assim que são descritas. Só que entre as notas astronómicas e matemáticas, eu diria que aproximadamente 50% daquilo é astrologia, como sempre. Tem observações de Mercúrio, trânsitos de Mercúrio, etc. Tem coisas muito interessantes ainda do ponto de vista astronómico, mas o que tem lá é mapas astrológicos em grande parte, entre os quais o do próprio. Vamos aqui o mapa, está um bocadinho desfocado, do próprio Georg Magrath, que terá nascido a 20 de setembro de 1610, às 7 horas por Beiriden, e algures da Alemanha, não me recordo agora exatamente onde é que é. O mapa dele, bonito, lindo, todo bonitinho, com umas notazinhas laterais, fantástico. Isto, estes papéis, alguns deles são tapelinhos pequeninos, ou fragmentos de papel, uns foram queimados, é tudo fragmentado. Este manuscrito tem imensas coisas astrológicas. Portanto, aqui, por exemplo, temos um juízo astrológico de um dos mapas, em que ele vai fazendo várias sobre a vida da pessoa, sobre o engenho, coisas que nós vimos no primeiro workshop, este tipo de demonstração, estão aqui. Muito cálculo, não é? Os cálculos adicionais que estão à volta dos mapas, com previsões, resoluções, etc. Este é um exemplo de vários da coleção enorme de horóscopos, não é? De mapas astrológicos que tem, em que isto é muito comum na estrutura dele, ter aqui o mapa, todas as dignidades e debilidades, e depois aqui todo, isto é o speculum, ou seja, todo o aspectário do mapa, para previsões. Ele tem vários exemplos, e uma coisa bastante curiosa, que é um dos últimos fólios astronómicos, que é uma questão em que ele teve a fazer cálculos e depois repescou aqui isto. E isto é muito interessante, porque diz-nos alguma coisa sobre as fontes dele. Obviamente, vocês podem reconhecer aqui os símbolos dos aspectos, a conjunção, o sextil, a quadratura, o trígono e a oposição, mas depois temos aqui outras coisas. Isto são os símbolos dos aspectos menores, segundo o Kepler. O semissextil, o quintil, se não me engano, este não sei qual é. Isso é do Star Trek. É o ópera Star Trek, exatamente. Aqui é o biquintil, aqui é o quincôncio, não é? O quincôncio, e este deve ser a semiquadratura ou coisa assim. Não, a sesquiquadratura, não me recordo. É um deles. Não, não é. É o... Como é que se chama? O sesquiquintil.
Não sei se é essa escritura ou se é o sesquiquintil, também se também conhecido às vezes como Bitsil. Não sei qual é o nome. Portanto, ou seja, ele está a ler Kepler. Leu as harmónicas do mundo de Kepler. Mas o que interessa nesta coleção para hoje é que ele, como esteve posicionado no Brasil, faz cálculos de mapas para o Brasil, ou seja, ele tem clientes do Brasil. Então existem pelo menos 4 mapas calculados para o Brasil. O primeiro é este, não são mapas extremamente complicados, não estejam à espera de coisas fantásticas e absolutas. A maior parte deles é isto, rabiscos, como sempre. Mas temos aqui R. Bonjour, Natus Mauritiae in Brasília. Do Brasil. Maurícia do Brasil. Maurícia é uma das povoações ali de Recife, que é hoje em dia a atual Recife, é uma daquelas zonas, não sei se mantém este nome. É onde os holandeses, ele trabalha para os holandeses, não é? Portanto, é onde os holandeses tinham a sua colónia. Portanto, este é um primeiro. Este é um segundo que só se consegue descobrir se nós andarmos aqui a interpretar estes cálculos e que, segundo o John North, que foi a primeira pessoa que viu isto há não sei quantos anos atrás, portanto, é para 22 de maio de 1638 e também de uma tal, que eles depois identificaram como sendo a Maria Falot, filha de um capitão militar da fortaleza de Bruni, que eu não sei qual é o nome atual disto. Portanto, também ali Recife, aquela zona ali. Depois temos este pedacinho de papel, literalmente, que Natus Filiore, que é? Não, Natus Frederic Vale, in Fort de Brun, portanto, no mesmo sítio. Portanto, este é provavelmente irmão, salvo o Frederic falou, irmão da anterior. Não é? E aqui está. Não há muito dadas do longe, mas depois, deixamos o melhor para o fim, não é? Temos então o quarto, que começa aqui, exatamente, e que é Filiola Steller, não se percebe bem isto, portanto a filhota de Steller, que é uma tal de Elizabeth Silnager, filha de um Hans Silnager, e que teria nascido em António Vaz Brasiliae. Portanto, ali também na zona do Recife. Não é? E diz, nasceu às 0 horas e 30 minutos PM, post-meridian, sub latitude Australis 8 graus. Portanto, na latitude sul, 8 graus. E é aqui que nós temos mais informação. É um mapa mais completo, porque temos um mapa. Não é? Temos um mapa astrológico com toda a análise de forças dos planetas, aspectos, etc. Ele faz uma pequena análise e temos então aqui um mapa. O mapa mais antigo conhecido, desenhado em território brasileiro. Cá está ele. Um ascendente balança. Cá está, portanto, pouco tempo depois do meio-dia, não é? Portanto, 30 minutos depois do meio-dia, o sol aqui em cima, ainda muito perto do meio-céu, como seria de esperar. E cá está a latitude austral de 8 graus. E aqui ele está a fazer conjecturas, inclusive direções. Direções, vamos mostrar aqui. Ele faz aqui umas direções do Lua à oposição de Saturno e do horóscopo à conjunção de Marte, muito cedo na vida desta criança. Depois há uma segunda cópia deste mapa, portanto, provavelmente este é o mapa de alguém que ele conhece, ou de um amigo ou de uma pessoa mais próxima, e um mapa
tem aqui, este é um novo mapa em que acresce aqui Óbit, ano 1639. Ou seja, a dizer que a criança morreu no ano de 1639. Portanto, ou seja, morreu muito cedo, que corresponde, segundo os cálculos dele, ao ascendente por direção primária a chegar à conjunção de Marte, ao mesmo tempo que ele chega à oposição. Ou seja, ele já tinha notado isso como uma possibilidade nas suas computações. E, porque nós atrasámos um pouco, e sem mais demoras, ficam aqui para estudo. Isto tem no processo de estudo os primeiros mapas, não só a prova, que a prática astrológica. Cá, ele depois, quando os holandeses são expulsos, vai para Luanda e morre em Luanda, provavelmente de doença, não se sabe exatamente o que aconteceu. Portanto, quando só chegar a Luanda, morre pouco tempo depois, e as notas dele são transportadas para a Holanda, onde ficam preservadas nos arquivos holandeses e agora fantasticamente digitalizadas. Não é? E, portanto, temos aqui os primeiros mapas conhecidos em território. Portanto, há, como seria de esperar e como seria óbvio, uma tradição de prática astrológica aqui desde o tempo colonial, e agora finalmente nós temos documentos. Temos a coisa, não é? Portanto, e a partir daqui, eu espero que isto seja, digamos assim, um impulso para ir à procura de mais. E podem lá estar, podem não estar nos arquivos brasileiros ou arquivos portugueses, podem estar nos arquivos dos vários povos que por aqui passaram e que se calhar são melhores a organizar a papelada do que o pessoal de origem lusitana. E pronto, era isto, acho que já foi o meu dia longo. Obrigado. Acho que foi bom também apresentar isto pela primeira vez no Brasil. Faz honra ao património. Valeu, muito obrigada. Perguntava para você, né? Uma pergunta para você também. Está gravando. Ah, tá. Não vou perguntar, evidentemente, nada que tenha a ver com astrologia, mas mais com o aspecto da cultura, né? Porque a palavra brasileiro, ela tem uma certa dificuldade semântica aí, né? Porque na verdade são todos portugueses, né? Então aqui não existe o Brasil, né? Enquanto tal. Só que é interessante que no momento em que se circunscreve astrologicamente a palavra brasileiro, tudo que você falou na introdução, né? Existe uma astrologia no austral, né? No hemisfério. Isso transforma de fato os brasileiros, né? Uma espécie de atestado de que eles são de fato, né, brasileiros, porque eles estão não só sob o reino de Portugal, mas sob uma circunscrição astrológica particular, que é o do hemisfério sul. Né? Vai ser interessante, não sei se Eu aqui usei brasileiro no sentido nascidos no território do Brasil. Não, sim, mas existe essa, quer dizer, ele é muito pouco, mas as minhas aulas lá no meu secundário, que agora é o ensino médio, o brasileiro era o pessoal que fazia, no início da época colonial, eram os caras que faziam o comércio de pau-brasil, não tinha brasileiro, ou então, sim, no sentido brasiliano, como o Montaigne chama, são os índios, né? As populações indígenas, originárias, né? Como a gente fala hoje. Então essa denominação brasileiro, do ponto de vista teológico, tem uma ontologia, né? Ele é corporificado concretamente como algo particular, né? Provavelmente estas pessoas, tanto os do mapa do Morran, portanto, que são súbditos do rei de Portugal, são portugueses. E estes são súbditos da Holanda, não é? Portanto, são holandeses. Porque para eles próprios, eles não são brasileiros, não no sentido em que nós temos hoje em dia. Aqui são brasileiros no sentido em que são pessoas nascidas no território brasileiro, não é? No território do Brasil, e que, portanto, temos um mapa de uma pessoa nascida no Brasil, no Sul, com um mapa calculado com uma coordenada do atual Brasil. Sim, mas ele tem que ser denominado enquanto tal, né? Senão não faz sentido falar que ele é português e está no hemisfério norte.
Sim. E a segunda coisa é que é uma observação que eu acho que da circunscrição, da circulação do impresso, né? Essas abreviações nas cartas, elas não necessariamente implicam de fato a existência de uma figura histórica ao qual elas são realmente enviadas, né? Pode ser simplesmente um artifício de retórica, essa carta fulano de tal, com uma abreviação, porque no material que eu trabalho de fato, no qual eu realmente discuto, assim, né? Tem muita coisa assim, abreviada, e o pessoal que estuda, né, esses impressos, sabe, não, essas pessoas não existem. Elas são simplesmente, como no século XVIII, aí, no sentido mais do primitivo romance, né? Você falava, Madame F, aí 3 pontinhos, né? Algo similar a isso, não exatamente isso, mas que poderia talvez ser uma estratégia de ficcionalização, o termo não é bom, mas neste caso, sem dizer, só porque como você estava procurando, eu procurei e não achei, né, o gentílico, o patronímico desse acrônimo, não sei se também é o caso de achar que de fato vai existir Sim, este N. Ronenberg, nós temos o apelido, portanto há de ser alguém. Eu preciso de ir aos arquivos da frota naval da época, ver se este nome aparece, e este nome aparece como uma família importante em Portugal, e portanto de certeza que há alguém específico, mas eu não consegui facilmente encontrar. É uma coisa que precisa arquivística, trabalho arquivístico, que eu não tive tempo de fazer. O segunda carta, que é o Longomontano, ele é perfeitamente identificado, mas o Longomontano é um autor conhecido. Eu suponho que aquele médico e praticante no Peru, ele não o identifique por uma questão de privacidade. Mas não me parece que seja uma figura mas eu não me referi a isso, não. Eu acho que é aquela carta do Morrão, é uma carta escrita fulano a um acrônimo. Sim, é isso que eu estou a dizer. Eu penso que será uma pessoa para a qual é mantida privacidade, até porque não nos podemos esquecer que o Morran tem noção de que está a fazer uma pergunta para um território que tem a Inquisição e no qual a astrologia tem restrições, no qual ele não tem, não é? Portanto, pode ser isso a razão, não faço ideia. Ou uma questão de privacidade, eventualmente. Mas, independentemente de existir uma pessoa, né, que realmente tenha recebido a carta, o tema que a carta trata é fundamental, né? Que é justamente essa questão do norte-sul, né? Da astrologia ser possível, né? Da mesma maneira que é feita no norte, ser feita no sul. Isso aparece como uma reflexão de um autor tão importante na história da astrologia, né? Que é o Morran, realmente é um achado assombroso. E outra coisa que eu achei fantástica é, independentemente de ser brasileiro, ou de ser holandês ou português, né? São os primeiros mapas feitos aqui. Né? No caso do Morran não, é mapa de brasileiro, mas feito por ele, na França, né? Mas no caso do Margraf, né? São mapas feitos aqui. Né? Então isso eu acho que é um achado absurdo se alguém não pegar isso aqueles papéis estiveram aqui. Exatamente. Isso tem que ser explorado, o pessoal que estiver ouvindo, que alguém, né, siga aí o caminho dessa pesquisa, porque alguém tem que fazer isso. Né? Se juntar a esse esforço, né? E tentar encontrar mais. Se existem estes, a possibilidade de existirem outros é muito grande. Exatamente. O Margraf não foi a única pessoa a estar aqui, não é? Portanto, franceses, ou uma série de... Ele é alemão, não está a trabalhar para os holandeses, mas ele é alemão, portanto, há muita gente que passou por aqui que pode ter nos arquivos e nos acervos este tipo de mapas, sejam mapas que eles fizeram aos próprios ou mapas que lhes foram feitos a eles, por exemplo. É uma possibilidade. Eu não lembro se você chegou a comentar no começo da apresentação, mas onde aparece essa reflexão do Morran? Ele é em uma correspondência ou tem alguma hora dele? Ele publica a correspondência, ou seja, isto é um impresso, é uma coisa que ele imprime, em que tem estas duas cartas, e que no fundo ele enviou estas figuras, mas ao mesmo tempo está a jogar isto ao público, não é? É uma parte comum, na verdade, né?
uma carta impressa vinha com uma carta manuscrita, anonimizada e depois impressa, né, de maneira anônima e tal. E depois a discussão é continuada na astrologia gálica. Continua. Portanto, ele depois vai dar a resposta, ou a conclusão final dele aparece na astrologia gálica, onde ele então apresenta os mapas destas duas figuras brasileiras. Para as quais, atenção, ele tem biografia. Eu aqui não apresentei porque não tínhamos tempo, mas ele dá a biografia das pessoas, porque o que ele queria era mapas de indivíduos cujos dados biográficos ele tivesse para poder ver se a biografia, se os eventos da vida correspondiam ao mapa. E então, se realmente era preciso inverter ou não. E a conclusão que ele chega é que não é preciso inverter. Porque o mapa, tal como está e com as regências como nós o conhecemos, descreve a vida da pessoa. Ele está a fazer isto, ele está a fazer experimental, é uma astrologia experimental. E ele diz isso na Gálica, na astrologia gálica? Diz. Não faz essa reflexão toda nela. E a questão é como é que isto passou despercebido. É interessante que para uma dúvida teórica, né? Para uma dúvida teórica sobre se a astrologia funciona ou não no Sul, você tem a resposta da prática, né? A prática dá essa resposta. Não com essa intenção, né? Mas... E há eu gosto de escrever um artigo sobre isso, que espero publicar agora nos próximos meses, em que há um debate muito grande entre os teóricos europeus, que estão a utilizar o Ptolomeu e outras fontes, e acham que se deve inverter tudo, e depois os práticos, quem está no terreno a fazer mapas e a ter que lidar com os problemas, que diz não, isto funciona da mesma maneira. Portanto, há aqui qualquer... e eles sabem da discussão. E há por exemplo, o Campanella, Tommaso Campanella é das grandes figuras que discute isto, e há este médico do Peru, que está a trabalhar no Peru, que diz que tem um opúsculo na astrologia, que o opúsculo é uma coisa de 700 e não sei quantos páginas de astrologia médica, para o hemisfério sul, pode interessar a e no qual ele faz este debate, se as regras funcionam ou não para o hemisfério sul, as mesmas regras médicas. E ele diz que, embora reconheça a autoridade de Campanella, não concorda com ele e explica porque é que não concorda, faz toda a explicação porque é que ele acha que o lugar da Terra não pode influenciar a influência celeste, porque a influência celeste é uma influência superior e, portanto, não pode ser alterada pelas condições terrestres. Não é? As condições terrestres, quando muito, podem modificar a forma como as coisas atuam. Como os agentes das escalas superiores atuam sobre as escalas inferiores. Não é? Não podem alterá-las. E, portanto, as regências planetárias, ou as qualidades dos signos, são causas superiores e, portanto, não faz sentido estar a fazer este tipo de inversão. Portanto, ele faz todo este debate e diz que, e o Campanella, portanto, eu discordo com o Campanella, mas o Campanella também disse isto como uma hipótese. E, de facto, o Campanella dá esta hipótese, como uma hipótese de trabalho, não é? Faz toda aquela... O Campanella inverte tudo, termos, triplicidades, os elementos, os temperamentos, tudo. O Kircher, por exemplo, ainda é mais complicado, porque o Kircher acha que, então se invertemos, o Kircher vai um passo à frente neste debate, porque ele diz, então se nós invertemos para o hemisfério sul, temos que pensar assim, espera aí que nós temos uma zona temperada do norte, onde a astrologia é operativa, e temos uma zona temperada do sul, onde nós invertemos isto com ano. Então o que é que acontece na zona equatorial, na zona trópica, entre os dois trópicos? Então aí tem funcionado de uma forma diferente, porque aí as estações não estão definidas. Então arranja um esquema de regências completamente diferente. E depois diz, e para as zonas polares ainda temos que arranjar um sistema. Isto gera um pesadelo à prática astrológica. Quer dizer que então a prática astrológica tinha que ser adaptada para cada latitude. Porque isto obviamente não vai ser, nós estamos aqui no trópico, passamos para aqui no inverno, para aqui no inverno, não é? Portanto, tinha que haver uma gradação. Isto tornaria impossível qualquer prática astrológica. Não é? E é um bocadinho essa argumentação que os práticos fazem. Acho que a ideia é muito bonita, mas não, na prática não dá, não é? Isto é impossível. E é uma discussão. Reparem, é um bocadinho a forma como um conhecimento tradicional é confrontado com uma realidade nova, não é? Com esta expansão do universo e da cosmologia toda, não é? E dá este dado muito interessante. E com estas, e por exemplo, um dos argumentos que eu uso nesse artigo, usando estes mapas, é ele aqui não faz inversão absolutamente nenhuma. Ele aqui usa os regentes,
standard, portanto nós percebemos, porque ele está a fazer delineações, portanto ele faz delineações para este segundo mapa e, portanto, mínimo, mas os regentes são os mesmos, as triplicidades são as mesmas, portanto, ele está a utilizar a astrologia tal como se utiliza a nova. Portanto, não há cá inversão de espécie nenhuma. E que eu saiba, mesmo utilizando mapas astrológicos do Peru, do Chile, não é? Dos poucos que existem, e nada disso está catalogado, não é um problema, nós não temos material suficientemente catalogado, nenhum daqueles que eu vi faz qualquer impressão. Usam as coisas em termos standard. Portanto, há aqui um abismo entre o que os teóricos dizem e que depois os fantásticos. Reparem, tanto o Morin tem acesso a estes mapas, mas a maior parte dos astrólogos europeus nesta altura, que escrevem os grandes tratados, não têm acesso a pessoas do Hemisfério Sul, não têm clientes, não é, para o Hemisfério Sul. E, portanto, não têm experiência nenhuma que lhes possa confirmar se as suposições deles estão ou não corretas. O Morin não fez nenhuma inversão, né? Não. Ele se pergunta, né? Ele Ele faz a pergunta, discussão teórica, ele se pergunta, E mas depois chama o Cardano, que é o primeiro, acho que o Cardano, tanto quanto o Tete, é a primeira pessoa que faz este comentário e diz que se calhar isto no Hemisfério Sul tem que se inverter. No comentário ao Tetrabiblos ele diz que para o Hemisfério Sul isto tem que ser invertido. Mas só existe uma linha e depois segue. O Campanella, o Morin chama-lhe o grande depravador das ciências. Portanto, quer dizer, o Campanella tem assim, faz umas viagens muito grandes e ele acha que o Campanella só diz disparates e, portanto, que tudo aquilo que o Campanella diz, mas o Morin é uma figura muito assertiva, digamos assim, muito colérica nos seus temperamentos em termos de forma como discute. E, portanto, acha que está tudo mal e pronto, isto é uma discussão que ele já tem na astrologia gálica. E a astrologia gálica, portanto, ele escreve esta carta nos anos 20, no final dos anos 20, a 28, portanto ele publica em 28, as cartas devem ser uns anos antes, e depois ele faz toda a reflexão, deve estar a escrever a gálica nos anos 40, portanto esta parte deve ser escrita nos anos 40, 45, etc. E portanto ele já maturou, já teve estes contactos e já repensou o assunto. E é muito interessante, né, esse documento da curiosidade e do interesse de pesquisa do Morin, de ir atrás, né, de contatos de pessoas no território brasileiro que possam trazer essas informações para ele avaliar, né, o mapa e a biografia e de que forma ele responde a essa pergunta. Exatamente. E ele chega a dizer na primeira vez que ele quer dados de tempestades e coisas meteorológicas, porque ele acha que a meteorologia e esse tipo de coisa é o que mais facilmente pode provar se há ou não, ou seja, se as regras de previsão meteorológica mudam ou não a sua. É por aí que ele começa e depois vai mudar para o mapa natal. Você achou alguma coisa que sempre voltar essas questões? Se esse simbolismo todo tem, Não, e isso por acaso é uma coisa interessante. Todos os tratados de astrologia do final do, vamos lá, no meio do 16 até ao final do 17, raramente mencionam esta questão. Há muito poucos que mencionam isto. Os grandes, esta história da inversão e desta possibilidade de inverter o sul, há muito poucos tratados de astrologia não é mencionam. não é essa a ideia, mas tipo, atribui significados dos signos, tudo sem recorrer ao simbolismo das estações. Porque o que está, então? O que a gente... Provavelmente porque eles usavam antes do Ptolomeu a fazer essa atribuição. Não é? Eles falam de uma afinidade. A ideia que eles põem, ninguém depois discute isto, porque reparem, esta discussão está a acontecer numa altura em que a astrologia está a entrar em declínio e descredibilização. E, portanto, ela não se mantém a um nível académico o suficiente para esta discussão ser mais interessante, não é? Portanto, ela cai, quando ela cai ninguém vai pegar nesse problema, porque acham que a astrologia não interessa, não é? E os praticantes vêm a seguir já não têm o nível erudito que tinham no século XVII, portanto não vão nem pensar nisso. O que um deles sugere é que tem de haver qualquer outro tipo de afinidade entre os planetas e os signos, para eles serem seus regentes, que está para lá das estações.
que provavelmente é o pensamento original. Nada nos leva a crer que todas as obras antes do Cthulhu façam qualquer atribuição sazonal. Nós só começamos a ver esta ideia das estações a partir do Cthulhu. Agora, qual é essa explicação original? Temos aquele problema que é ninguém explica, não é? ninguém deixou o manual de instruções. Na Saturnália a gente tem uma colega de Chapó, ela tem uma ligação lá com o povo, acho que do Paraná, que tem uma descendência guarani, eu acho. E ela fala, é uma tradição cultural, né? Não tem registro escrito nem, acho que quase nenhum. Existe uma astronomia dos povos ameríndios brasileiros, mas não existe nada escrito, sempre uma coisa passada. E aí fala. E ela faz ela começou a estudar a astrologia tradicional, a que a gente estuda, e ela percebeu assim, umas similaridades nos símbolos, e também tem a separação de 12 símbolos, né, de 4 estações, mas só que os elementos, as coisas são quase inversas às vezes, né? Muitas vezes são inversas. Não no sentido que a gente está falando sobre inverter, mas os significados dos símbolos deles, por exemplo, corresponderiam ao início da primavera, ao início do nosso outono. E o Ares são muito parecidos os significados, mesmo sendo símbolos diferentes e tendo elementos diferentes associados, tem um jogo ali diferente, com a percepção do elemento, né, que se representa, e não uma inversão do significado de lá para cá. Não sei se eu consigo. Sim, eu percebo. Vamos lá ver, o que eles estão a fazer é, eles estão a criar uma explicação, uma astrologia, vamos chamar-lhe assim à falta de melhor palavra, não é? Eles estão a criar uma astrologia baseada na observação natural que eles estão a fazer e na experiência natural que têm. Assim como a nossa astrologia surgiu também numa observação natural e de uma experiência da natureza, que depois vai sendo codificada e complexificada, não é? À medida que a cultura e as ciências se desenvolvem, não é? E tudo é um exemplo de uma complexificação de uma coisa que se calhar tem outra origem, não é? Portanto, podemos estar a ver isso. Eles vão obviamente descrever o que eu quiser, o que eu experimento. É que aí você consegue descrever a coisa mesmo usando símbolos diferentes, descrever coisas muito parecidas. Eu volto a dizer. Aí fica. Sim, mas a questão é que nós, para percebermos um sistema, temos que o isolar, nós não podemos fazer comparações, não é? Como por exemplo, estarmos a comparar a nossa astrologia com aquilo que nós chamamos de astrologia chinesa, não é? Os 5 ratos. Opera com elementos diferentes, 5 elementos, estruturas conceptuais completamente diferentes, estruturas sazonais completamente diferentes, portanto o conceito e a divisão das estações é completamente diferente. Estar a tentar fazer equivalências é estar a misturar coisas que não são compatíveis, não é? Eu acho que nem ela e nem eu. Eu sei, eu percebi, eu compreendi. Eu compreendi. A questão é que acho que tem que se compreender dentro do sistema, não é? Depois talvez consigam fazer correlações ou similaridades, acho que sim, isso podemos sempre fazer, não é? Porque as similaridades existem, a natureza da qual partem estas estruturas simbólicas são sempre as mesmas, mas temos de ter atenção. Agora, se nós queremos testar, se a ideia, como a ideia destes autores é testar se a astrologia ocidental, não é? Portanto, de base europeia, que se conhece, funciona ou não no hemisfério sul, nós temos que seguir as regras deles, não é? E uma das coisas que eles têm noção que nunca há problema, embora eles não falem disso, o problema é que não há uma transmissão textual que tenha chegado até nós, não é? Provavelmente isto foi discutido e estas ideias das cartas do Morand do Vento mostram que isto está a ser debatido, só que não sobrevive documentalmente. Por exemplo, uma das coisas que me parece que não há problema nenhum é a inversão das estações. Portanto, um sol em Carneiro
é um outono e é uma estação melancólica. Porquê? Porque é o outono. E o outono é que é melancólico. O facto do Sol estar em Carneiro ou não é circunstancial àquela região do mundo. Não é? E, portanto, um Sol em Carneiro, para o hemisfério sul, teria que ser considerado como sendo melancólico ou como dando a abertura, portanto, para os 3 signos de primavera, Carneiro, Touro e Gêmeos, são sóis melancólicos. Não é? São signos que têm essa melancolia quando o Sol está neles. E, portanto, vai gerar um temperamento diferente de um temperamento, não vai dar o temperamento sanguíneo de alguém nascido no hemisfério norte. Isso, porquê? Mas isso é uma resposta imediata que não vai criar problemas no sistema. O problema é quando os regentes têm esta explicação sazonal e nós achamos que isso está correto. Porque o problema, e às vezes que isto é difícil de compreender, sobretudo para quem não conhece a mecânica da astrologia, se nós não temos regentes, não temos interpretação astrológica absolutamente nenhuma. Se não há regências, não há interpretação astrológica. Esqueçam. Não há, é impossível praticar a astrologia. É a base de toda a estrutura interpretativa. Portanto, por isso é que eles estão tão preocupados com esta questão. Vamos inverter ou não? Se nós invertermos, a leitura do mapa é completamente diferente. Não é? A conclusão é completamente diferente, os temperamentos são diferentes, os acontecimentos de vida são diferentes. Tudo. E, portanto, essa é a grande ansiedade que nós vemos neste tipo de debates. E a resposta que nós temos, do pouco que temos, isto nós temos muito pouco, não é? É que os praticantes do hemisfério sul dizem que não. Que eles não observam necessidade absolutamente nenhuma de inverter. Tem a questão do nosso verão aqui é saturnino. Nesta questão, portanto, então, portanto, o outono é melancólico, portanto, e o Sol está exaltado. Exatamente, esse é o que é o problema. E o que eles dizem é que a estação não tem a ver com regências. Não temos que separar isto, porque senão a explicação não funciona. Ou seja, a explicação que nós temos do Ptolomeu não funciona para o que nós observamos na prática. É isso que a conclusão que os praticantes chegam. Pela experiência, nós não verificamos a inversão. Portanto, é isso que os testemunhos que nós temos, não temos muitos, mas os testemunhos que nós temos apontam para isso. E o facto de nunca se ter formado numa astrologia específica para o hemisfério sul, porque a astrologia continua a ser praticada independentemente de ser acreditada ou não em termos académicos, mostra que quem venceu, a opinião que venceu foi a opinião de que não é preciso fazer inversão nenhuma, ou pelo menos sugere fortemente isso. Luís, mas não seria anacrônico, a palavra certa não é apenas anacrônica, mas Ptolomeu viveu num certo tempo, em certo espaço, e para ali, aquele sistema que ele escreveu funciona. Ele não pensou no mundo do século XVI, ou hoje no século XXI, que a gente está com a mudança climática, né? Não é uma questão de funcionar, a explicação é aceita e depois, não é só o Ptolomeu, é toda a linha de transmissão, de comentário e de trabalho sobre o Ptolomeu concorda e acha que aquela explicação é válida e, portanto, vai sendo validada ao longo do tempo, não é? Chega um momento em que isso é posto em causa. Da mesma forma em que a ideia de que a Terra estava no centro do universo e tudo rodava à volta dela é posta em causa quando de repente Vênus tem fases, e Vênus tem fases é o golpe final no sistema geocêntrico. Portanto, se Vênus tem fases, qualquer pessoa que saiba o mínimo de astronomia percebe, então ela não está a girar à volta da Terra, está a girar à volta do Sol. Temos a prova, quer dizer, não há mais discussão nenhuma. Mas Deus, não há Deus nenhum, a prova está ali. Não é? A própria Igreja aceita isto. Não é? Tanto que eles vão acomodar-se no modelo híbrido, não é? Em que há planetas que giram à volta do Sol, mas tudo depois gira à volta da Terra. Uma forma de acomodar para não fazer uma transição conceptual muito complicada, não é? Até porque eles não conseguiam provar que realmente a Terra não estava no centro. Era uma suspeita, tudo levava a crer que, mas não temos uma prova final, a não ser no século XIX é que temos a prova final, não é? Depois as coisas foram sendo aceitas, porque a maioria achava que é heliocêntrico, como é, não é? Mas é a mesma coisa, isso vai mudar, mas, por exemplo, isso não tem efeitos na estrutura interpretativa da astrologia. É uma linguagem simbólica, né? A gente tem que pensar que é uma
Sim, e é um referencial geocêntrico, ou seja, a astrologia está construída como um observador na Terra e, portanto, independentemente de nós estarmos a girar à volta do Sol, a experiência é geocêntrica sempre, não é? Toda a análise é geocêntrica e, portanto, o resto é só uma questão de mecânica dos céus, não é? E, portanto, não afeta a astrologia. E reparem que as próprias pessoas que estão a estudar isto, então o próprio Galileu, como vimos, etc., são pessoas que praticam astrologia, portanto, e eles isto não parece ter efeito nenhum, aquela ideia de que eles descobriram que o Sol é que está no centro e isso arrasou com a astrologia. Não arrasou nada. Muito pelo contrário. O próprio Campanella diz, assim, não interessa se é o Sol, se é a Terra que está no centro, isso não afeta o sistema. Não é? É um dos poucos que faz essa observação por escrito e impressa. Não é? E isso não tem grande efeito. Por exemplo, há uma discussão muito interessante que se faz quando se descobrem as luas de Júpiter. As luas de Júpiter têm efeito astrológico ou não? Teoricamente sim, não é? Teriam efeito. Agora, a questão é, mas é um efeito que se pode isolar ou é um efeito que vem juntamente com aquilo que nós chamamos o efeito de Júpiter? E há alguém que diz, então temos que fazer umas efemérides deste movimento e ver se de alguma forma a posição relativa das quatro luas que eles tinham na altura das luas galileanas em relação a Júpiter altera de alguma forma o efeito que nós estávamos à espera de Júpiter. Novamente, repare, estamos a ver o nascimento do método experimental. Nós temos de testar na prática se funciona ou não. Porque nós estamos também a ver uma perspectiva prática da astrologia. A astrologia é vista como uma coisa que tem um efeito prático, o qual não é questionado, portanto, é experimentável. Se a regra está errada, então não vai funcionar de uma maneira esperada, não é? Portanto, e a mesma coisa para esta questão do hemisfério sul, não é? Portanto, é o experimentalismo. Na astrologia, que depois não continua por causa da descredibilização da astrologia, por causa da falência do sistema aristotélico, porque não há explicação alternativa, porque a Igreja nunca deixou, portanto, os ataques contínuos da Igreja nunca deixaram que houvesse uma explicação filosófica alternativa aceita por todos, etc. Não é? Aquela questão, são sinais, são causas, tudo aquilo é problemático, não é? A Igreja acaba por ter um background conceptual muito forte à volta, até como a astrologia é pensada hoje, não é? E, portanto, leva a esta falência da astrologia, numa altura em que o experimentalismo começa a aparecer, a astrologia desaparece, é descredibilizada e, portanto, ninguém que queira uma carreira académica ou queira ser levado a sério em qualquer tipo de análise científica vai pegar na astrologia. É a morte, não é? É um assassinato, um suicídio, aliás, é um suicídio académico pegar na astrologia. Numa altura em que a astrologia é, digamos assim, a grande bandeira da superstição, as grandes horrorosas superstições do passado. Não é? Mas é interessante ver este movimento experimentalista a ocorrer também na astrologia. Ao ponto, por exemplo, na pesquisa que eu fiz para o meu doutoramento, nós vemos os jesuítas que acham que a astrologia é válida e funcional a tentarem criar uma astrologia que seja validada cientificamente. Uma astrologia que tenha uma computação matemática muito precisa, em cujas regras sejam regras que possam verdadeiramente ser explicadas de forma científica, de forma a não ter coisas esquisitas como partes de substância e coisas estranhas. Portanto, os termos é uma coisa que uns aceitam, outros acham que aquilo já é muito complicado e já é uma maluquice dos árabes, é sempre a maluquice dos árabes, não é? A loucura dos árabes. Portanto, não se deve usar, deve ser retirado. Portanto, há todo o próprio Mohan. O Mohan, por exemplo, é um autor que nega os termos. Ele acha que os termos é uma superstição arábica, portanto deve ser retirada da astrologia, assim como outras coisas. O problema, me parece a mim, é que eles tiram tantas peças do automóvel que depois, quando vão dar à chave, já não funciona, não é? O significado das casas, por exemplo, é uma das coisas que vai embora. As casas só têm significado numa astrologia deste género científico, porque os significados são arbitrários, segundo eles. As casas só teriam o dom de dar força aos planetas, portanto, mais angulares, mais sustentos, tinham a ver com a intensidade da força do planeta. Só que depois chegam à astrologia médica, que é uma das aplicações centrais da astrologia, e de repente dão o significado de doenças à casa 6 e de morte à casa 8. E nós pensamos, pronto, é a ideia da cientificação da astrologia, depois entrar em curto-circuito com a prática, não é? Depois aquilo não funciona, sem aquilo não funciona. E é interessante ver este debate. O problema, historicamente falando, é que o debate não tem continuidade. Morre, não é? Naturalmente, dissipa-se e, portanto, nós não temos uma continuação.
depois temos uma interrupção deste desenvolvimento natural da astrologia. Não sei. Acho que é melhor encerrarmos por aqui, já é tarde. Obrigada, Luiz. Valeu. Bom, gente, então a gente encerra por hoje. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo bate-canal, bate-local, tá? Com um workshop do Luiz de manhã e à tarde nós duas paradas no 7º Mistério da Academia Celeste, tá? Valeu. Ainda só um comentário agora à parte. O grande desafio hoje em dia é navegar nas incongruências internas dos vários sistemas, de forma a que se consiga fazer uma interpretação, ter um sistema que funcione e que nos dê resultados práticos e nós conseguimos navegar. E nem é preciso fazer uma comparação com sistemas exteriores. Temos o problema que amanhã vamos discutir dos sistemas de casas. Então, se eu usar um sistema de casas tem um resultado, se eu usar uma de outra codificação tem outra. Como é que eu navego isso? E às vezes nós vemos, neste tipo de análise teórica, eles sabem estes sistemas, eles sabem estes problemas, e portanto eles realmente há sempre um núcleo central nestes sistemas que toda a gente aceita e que toda a gente segue, e que é o núcleo guia, digamos assim, é a coluna vertebral do sistema. E depois o resto há algumas zonas fluidas onde pode haver opiniões, onde se calhar temos que testar e experimentar, e geralmente a estrutura do conhecimento e a estrutura da astrologia às vezes vai muito por esse caminho. Isto fazendo aqui uma leitura da prática, não é? Do século XVII para trás. Acho que eles fazem muito isso. E às vezes discutem, não sei se a via combusta é de X a X de balança, ou se existe, ou se afeta os outros planetas, ou se afeta só a Lua, portanto, esse tipo de debate. Mas depois nós pensamos assim, e eles utilizam assim a via combusta com essa confiança para resolver um problema de um cliente, não vemos isso a acontecer. Portanto, ou seja, zonas incertas eles não vão usar uma zona incerta como apoio central da avaliação astrológica que eles estão a fazer. Portanto, eu acho que é esse navegar que ajuda às vezes a ter uma prática que de alguma forma saiba lidar com as incongruências que o sistema tem, que todos têm. Não é? Eu acho que é muito por aí, pelo menos isto, ou seja, isto tentando dar corpo a uma tradição oral que nós não temos, não é? Das evidências que nós vemos da prática.